O segundo trimestre do ano de 2010 para a classe do Jardim da Infância traz inúmeras oportunidades para refletirmos sobre a vida de Jesus. É claro que, utilizando uma linguagem bem infantil, nós podemos motivar as crianças a seguir o exemplo do Mestre. Para o incentivo de presença, nós preparamos uma maquete que tem a igreja, que é feita com uma caixa de presente forrada com papel sulfite e enfeitada com janelas feitas de EVA e o telhado feito de papel ondulado. As crianças irão chegar, aquelas que chegarem pontualmente, irão trazer o seu carrinho para chegar aqui até o estacionamento e estacionar o seu carro, dizendo que assim que chegou pontualmente às 9 horas. Vale ressaltar que as professoras poderão adaptar de acordo com a realidade da sua igreja. Se a criança mora perto e vai andando, vocês podem utilizar alguns bonecos para poder fazer com que a criança ela reviva o momento que ela chegou na igreja. Também, para identificar a nossa igreja, nós colocamos na frente da igreja o símbolo. Assim elas estarão percebendo que aquela igreja que ela está se movimentando para ir é a igreja a qual ela pertence. Após o momento de louvor e confraternização com as crianças, nós temos um momento muito especial, que é o momento em que nós convidamos a Jesus para estar presente na nossa classe. Nós preparamos aqui um cantinho bem especial para que as crianças possam, todas juntas, estarem aqui sentadas entre as almofadas, vendo também essas figuras de oração para o momento de oração. Se por um acaso a sala for muito pequena e não houver espaço para que todas possam se sentar num tapete amplo, vocês poderão também preparar esse pequeno tapete, feito com EVA, enfeitado, para que as crianças em seus lugares possam se ajoelhar nele. Esse momento vai ser um momento especial, porque é um momento de oração. E nós podemos aproveitar para fazer um momento de oração intercessória. Nós temos um caderninho aqui em que as crianças, a cada sábado, poderão fazer alguns pedidos especiais e nós iremos registrar, para sempre estar lembrando as crianças aqueles pedidos que foram alcançados e também lembrar dos pedidos que ainda não foram, para que continuemos orando. Esse momento nós podemos também aproveitar para incluir as nossas visitas, mostrando às crianças como é importante orarmos por aquelas crianças que ainda não conhecem a Jesus. Então nós iremos também relembrar todas as outras visitas dos outros sábados, mostrando às crianças também que estão visitando nesse dia que elas serão lembradas a cada sábado e dessa forma poderão sentir mais vontade de voltar para a igreja. Como lembrança para as nossas visitas, nós preparamos esse bloquinho que pode ser enfeitado com EVA. Para as meninas, nós colocamos a figura de uma menininha. Podemos colocar também uma frasezinha, volte sempre, para que ela sinta vontade de voltar para a nossa igreja. Para os meninos, nós podemos usar uma figura masculina. Dessa forma, eles terão um bloquinho onde poderão anotar, desenhar, enquanto estão assistindo o culto mais tarde, no segundo momento da igreja. O momento de lembrar dos nossos aniversariantes é sempre muito especial, porque as crianças dessa idade, elas gostam muito de contar as novidades e, sem dúvidas, dizer que completou mais um ano de vida é uma novidade que alegra bastante a criança e, com certeza, ela vai querer falar para todos os colegas. Nós pensamos em fazer um cartaz que fique fixado numa parede, de uma forma que, quando a criança chegue, ela possa ver. Então, naquela semana, se algum aluno fez aniversário, nós colocaremos a foto da criança, o seu nome e a data de aniversário. Assim, no momento que ela chegar na sala, ela poderá visualizar que foi lembrada. Então, nesse momento, nós iremos reunir todas as crianças e elas então cantarão, irão dar os seus parabéns e naquele momento também poderemos fazer uma oração, pedindo que Deus abençoe a vida dessa criança. Depois da oração, nós podemos também incentivar a criança a entregar a sua oferta de gratidão, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que ela está completando. E logo após, cada criança que aniversariou poderá receber esse caderninho, que servirá como lembrança do seu aniversário. É um caderninho simples, com figuras para que as crianças possam colorir. Nas figuras nós podemos colocar
frases que lembrem que Jesus as ama, alguns versos da Bíblia, né? Podemos colocar também figuras referentes à família, algumas atividades, porque algumas crianças dessa idade já conseguem, né, escrever, já leem um pouco. E também podemos colocar figuras referentes à lição, né? Então, dessa forma, a criança terá um caderno que poderá ser utilizado levando à igreja ou até mesmo usar em casa. Para enfeitar o caderninho, nós colocamos alguns bonequinhos, mas vocês podem também utilizar a criatividade para enfeitar de uma outra forma. As ofertas desse segundo trimestre irão beneficiar a divisão euro-africana, mais especificamente os países da Bélgica, da Bulgária, onde serão construídas igrejas, e também para beneficiar a Ilha da Madeira, um ponto turístico em Portugal, onde será ampliada a escola missionária de lá. Nós podemos reutilizar o mesmo incentivo de presença, utilizando a igreja como um lugar para as crianças depositarem suas ofertas. Lembrando que, se você utilizar essa opção, o teto não poderá ser colado à igreja, mas vocês poderão fazer uma abertura para inserir as moedas aqui. Uma outra opção também para recolher as ofertas é um barquinho que pode ser feito de EVA, né, onde a base é colada num pedaço de papelão ou de um papel duro, para que assim possamos fixar a haste, né, a vela, que também pode ser feita com palito de churrasco e um pedaço de EVA. Isso porque no nosso tema nós estaremos utilizando alguns cenários referentes ao barco, né, algumas histórias da nossa lição. Então nós poderemos utilizar esse barquinho para recolher as ofertas. O momento antes da lição é muito importante, porque nós podemos conversar com as crianças, ressaltando a importância do estudo diário da lição. Podemos reutilizar o barco que foi sugerido no momento do recolhimento das ofertas, acrescentando uma rede de frutas. Os alunos que estudaram todos os dias da semana em casa com seus pais a lição, elas receberão um peixinho que irão fixar na rede, né? Então, no final do trimestre, as crianças poderão levar para casa esse barquinho com os peixes como lembrança, lembrando a importância de estudar a lição. Falaremos agora um pouco sobre os cenários que poderemos utilizar para vivenciar o momento da lição. Esse é um cenário muito simples que nós poderemos utilizar para contar a história em que Jesus multiplica os pães e os peixes para a grande multidão. É um cenário confeccionado com TNT, né, onde nós montamos o TNT verde para simbolizar a grama, o marrom para simbolizar a montanha onde Jesus sentou e o azul claro que vai representar o céu. Nós podemos colocar nesse cenário também algumas pessoas utilizando o feltro e ao centro a Jesus sentado, para que assim possamos contar a história. Caso você não tenha esse material, você pode utilizar alguns bonequinhos vestidos de forma apropriada, né? Com a roupa daquele tempo, aqueles bonequinhos pequenos. Ou então, se você preferir, vocês também poderão acrescentar as crianças na história, né? Colocando as roupas neles de acordo com o tempo daquela época, para que assim eles participem, formem a multidão e tenha uma criança que vai representar a Jesus. No momento em que formos falar que Jesus fez a multiplicação dos pães, nós podemos mostrar à criança uma pequena cesta com os 5 pães, que podem ser pães de verdade, agora tem que ser pequenos, e os peixes também aqui na cesta para representar o lanche que o menino levou até Jesus. Então, nesse momento é importante que os pães que estão aqui escondidos embaixo, as crianças não possam visualizar. Porque no momento em que a criança que vai representar o discípulo vier buscar na mão de Jesus o pão, nós iremos colocar na cesta dele os pães para que ele possa repartir com os colegas, os outros que estão sentados. E quando ele levar, claro que o olhar do aluno vai se direcionar a essa cesta, né? Porque vai ser uma novidade para eles, eles vão estar recebendo os pães. Então, nesse momento, você pode abrir, né, a sua cesta,
onde estarão abaixo escondidos outros pães, para mostrar assim que Jesus fez a grande multiplicação. Para contar a lição que traz a história da mulher junto ao poço, nós fizemos esse cenário que é muito simples. Nós utilizamos papel madeira, onde nós desenhamos algumas casas que são casas que representam as casas daquela época. Nós desenhamos e depois cobrimos com hidrocor e pintamos com tinta guache. Também fizemos algumas nuvens para representar o céu. Esse cenário deve ficar um pouco atrás do poço, para mostrar que o poço fazia parte do caminho até a cidade, que foi o local em que Jesus parou enquanto os discípulos iam até a cidade. O poço pode ser confeccionado com papel cartão, que é um papel mais durinho. Você pode utilizar 2 folhas de papel cartão, fazendo essa volta aqui. É importante mostrar que logo em cima nós fizemos uma pequena dobradura e a parte que ficou para dentro nós recortamos, para que assim a gente consiga unir e fazer de forma linear a moldura aqui do poço. O poço ele foi fixado em um pedaço de cartolina e abaixo temos um pedaço de papelão, porque assim ele fica mais seguro, não corre o risco de desmontar enquanto as crianças observam o momento da lição. Colocamos também algumas folhas feitas com papel crepom para enfeitar. Você pode também deixar o seu poço mais atraente para as crianças, fazendo o formato dos tijolos. Você pode usar um piloto grosso, preto, ou pode também utilizar tinta guache para fazer esse desenho. Para fixar o poço na cartolina, você pode fazer a mesma coisa que fez aqui em cima, dobrando embaixo uma parte do papel cartão e fazendo os cortes, para que assim você consiga dobrar e colar embaixo com mais facilidade. Um outro cenário que nós iremos utilizar é o cenário de um barco. Esse barco pode ser confeccionado com emborrachado EVA. Nós também colocamos aqui embaixo do barco um tecido azul para representar o mar, porque nós iremos utilizar esse cenário para 2 histórias que são contadas na lição desse trimestre. A primeira é a pesca dos discípulos e a outra história é a tempestade. Quando formos vivenciar a história da tempestade, nós podemos convidar algumas crianças para ficarem atrás do barco. Assim, elas farão o papel dos discípulos. E também uma criança para fazer o papel de Jesus. Ela vai estar deitado, dormindo como Jesus estava. No momento que falarmos sobre a tempestade, nós teremos 2 professoras nos auxiliando. Elas estarão segurando um tecido que vai estar dobrado. Um tecido escuro, porque na hora da tempestade as nuvens ficam escuras. Só que dentro desse tecido, em uma parte, nós vamos ter tiras de TNT para simbolizar a chuva. Para contarmos a história da pesca, nós podemos utilizar algumas sugestões que as professoras do rol prepararam neste DVD. Nós desejamos que todas as professoras possam alcançar o objetivo, que é levar ao conhecimento das crianças a vida de Jesus, fazendo com que elas se motivem a adorá-lo de uma forma melhor, através de atos de bondade, sendo inspiradas pelo seu exemplo e também conhecendo um pouco mais sobre a vida do nosso Mestre. Nós lembramos que a preparação do material é um momento muito importante, porque desde o momento da preparação nós estamos pensando nas crianças e como elas irão receber a mensagem. Que o Senhor possa nos abençoar para que tenhamos um trimestre feliz.